Olá, boa noite. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando e levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo. Vamos nos imaginando no salão Bezerra de Menezes, na casa de Fabiano, sendo acolhidos, sendo abraçados pelos longos e amorosos braços de Frei Fabiano e de todos aqueles espíritos amorosos que ali estão a nos envolver. Lembrando que aonde o nosso pensamento está, lá estará o nosso tesouro, lá estará nosso coração, e que não existe distância, né, mesmo que não estejamos lá, onde quer que estejamos, ligados pelo pensamento, a presença desses espíritos amorosos, a irradiação deles chega até nós. Não importa se nós estamos lá dentro da casa ou não, o que importa é o nosso sentimento, a nossa ligação mental. E assim vamos louvando a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje nós vamos começar aqui o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Então um capítulo aqui que, falando bastante sobre a fé. Nós vamos fazer a leitura evangélica porque queria trazer essas considerações aqui da Joana de Ângeles, a respeito desse tema. O poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhes disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. E assim está registrado em Mateus, no capítulo 17. Então aqui é pela leitura evangélica, Então Jesus mostra pra gente, ele dá um exemplo assim que parece até impossível, Como transportar uma montanha, mas então ele pegou uma coisa assim muito forte mesmo para dizer pra gente o quanto a gente desconhece o poder que nós temos, Porque Jesus não estava brincando, Ele veio numa missão aqui, espírito mais puro cujos pés já tocaram aqui nesse planeta, não veio aqui para ficar fazendo piada, Então, se ele vem falar para a gente que se a gente tivesse um pouquinho mais de fé, e nem deve ser muito, Imagine o que seria muita fé. Um pouco mais de fé, a gente conseguiria fazer coisas que a gente imagina como impossível, como, por exemplo, modificar uma montanha de um lugar, Mover uma montanha no lugar. Então veja como a gente não consegue ter a dimensão ainda do que é a fé, Tem uma passagem ali mais para frente que fala que a fé ela anda de mãos dadas com a paciência. Sim, porque ela é algo a ser desenvolvido lento, gradualmente, com esforço, com o tempo, Então precisa ter paciência.
para que um dia a gente de fato consiga perceber o tamanho dos prodígios que a gente vai ser capaz de estar produzindo, né? Quando a gente conseguir descobrir e utilizar bem essa fé, que é algo inato, né? Mas que precisa ser desenvolvido em nós. Mas a gente vai ler aqui, olha, eu trouxe para a gente pensar a respeito sobre esse tema, esse livro aqui, olha, Fonte de Luz, do Divaldo Franco, né? E foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Então ela vai fazer aqui, olha, considerações sobre a fé. Então vamos ver o que Joana de Ângeles tem a nos dizer sobre a fé, que nós tanto temos que aprender para poder aprender a desenvolver, né? Olha, ressuma dos alicerces do inconsciente. Então ressumar quer dizer provém, né? Provém, né, dos alicerces do inconsciente profundo, proveniente do espírito reencarnado. A fé que se expressa de forma natural, espontânea sobre Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade espiritual, o amor, a esperança. A fé é qual fagulha que brota em noite escura e brilha, abrindo espaço para a esperança que abraça e proporciona o desenvolvimento dos valores ético-morais das criaturas humanas. Simples, começa como uma manifestação de crença singela e, sob o amparo da razão, conquista os mais elevados patamares, trabalhando os santos, os heróis, os artistas, os pesquisadores, os sábios, os indivíduos modelos para a humanidade. Então, todas essas grandes personalidades que a gente vê em todos os campos, não só no religioso, a gente vê que eram pessoas que tinham muita fé, porque se eles não acreditassem em prodígios, em coisas que eles fizeram, o que se explicaria, né? E ela vai muito além daquela coisa assim do eu acredito e tal. É uma confiança que move até as fibras do nosso ser. Né? A pessoa tem aquela certeza, sabe? Então eu tenho fé porque eu sei, né? Então, se eu sei, eu tenho certeza, eu me torno ativo. Então, a fé raciocinada, ela é ativa, né? Não é aquela fé cega em que eu acho que é porque alguém me falou, né? Não, eu tenho fé porque eu sei. Então, vamos lá, continuando. Não raro, a ausência da fé é o fenômeno de conflitos psicológicos, que sempre a Joana de Ângeles analisando por essa ótica, né? Não raro, a ausência de fé é fenômeno de conflitos psicológicos que se originam nas decepções que amarguram a alma, despedaçando-lhe os sentimentos. Então, muitas vezes a pessoa se torna incrédula, né? Perde um pouco a fé nas pessoas, nas instituições, na religião, e até mesmo em Deus, porque se decepcionou, né? E porque depositou a sua fé ali de uma maneira cega, né? Ou depositou a fé geralmente cega, porque não é que depositou no lugar errado, é sempre quando é cega, geralmente a gente deposita no lugar errado, né? Porque se fosse raciocinada, mesmo que a gente depositasse no lugar errado, ou na pessoa errada e tudo mais, se fosse raciocinada, a razão nos mostraria e a gente sairia, né? Então, quando a fé é cega, a gente deposita essa fé cega, né? Ali em alguma coisa que irá nos decepcionar e a gente não percebe, porque a fé é cega, né? Ela não submete ali aquilo que você está vendo e tudo mais ao crivo da razão. E aí vem a decepção e por vezes a gente acaba se desiludindo e achando que não devemos mais acreditar em nada. Quando o ser inicia a marcha evolutiva apresentando-se árido, destruído de crença, recorda o áspero despertar no além-túmulo quando havia vivenciado antes conteúdos dogmáticos e ideais que eram destituídos de significado real.
Então, depois que a gente, muitas vezes a gente, né, passa por essas decepções em encarnações passadas e vem arrastando isso, e passa uma vida, né, ali sem fé, e só vai retomar, só vai perceber o que aconteceu depois que perdeu uma encarnação inteira. E aí quando chega do outro lado e começa a fazer aquele balanço, e aí começa as coisas, né, começa tudo se encaixar, a gente vai em busca de respostas, as respostas vêm e a gente vai perceber, né, que foi porque a gente se decepcionou lá no passado e ficou meio rebelde, né? E perdemos ali a oportunidade de abrir os olhos na encarnação. A constatação de que fora objeto de engodo, né? Então aqueles que se sentem ali enganados na sua fé, de tal maneira fere os sentimentos profundos que estes se fazem substituídos por mórbida frieza emocional, tormentosa indiferença religiosa, cruel revolta contra tudo quanto não pode apalpar e direcionar com os sentidos físicos. É o que a gente mais vê, aquelas pessoas incrédulas, frias, né? Aqueles até que se dizem ateus muitas vezes, se for ver a raiz, né? A origem está nessas decepções religiosas, enfim, né? Não só naquilo que a gente depositou a nossa fé lá no passado, em outras encarnações, e nos decepcionamos. Ainda nesses casos, existe a fé no dever e nos seus resultados profícuos, nas ações de enobrecimento, no amor aureolado de esperança. Substituída a amargura que envenena as emoções, tentando exterminá-la, a confiança que se instala sobre as perspectivas para a fé que levanta as vidas e conduz os seres, tornando os apóstolos do bem. Então, depois que a gente passa por esse, vamos dizer, passamos dessa fase ali, né, de incredulidade por causa das decepções, quando a gente resolve utilizar, e aí a gente percebe, e aí a gente vê aonde foi que errou, né? Porque, veja, por isso que a fé é raciocinada. Então a gente aprende. Então, quando a gente aprende, a coisa faz sentido pra gente, a gente percebe que perdeu tempo, aí a gente persegue um objetivo porque sabe o que é, qual vai ser o fim, e persegue com vigor, né? E quando a gente faz isso assim, pensando no lado das ações positivas do nosso crescimento para Deus, né? Depois que a gente se decepcionou talvez e tem essa e acorda e percebe, agora eu entendi o que é a fé, eu entendi aonde, como que eu devo estar depositando, isso faz sentido para mim, né? É uma força muito grande, e a gente vai percebendo que é só trabalhando no bem que essa fé vai naturalmente se tornando cada vez mais e mais robusta, né? Ninguém vive sem a fé natural, claro que não. Se somos criaturas de Deus, se sairmos das mãos do nosso Criador, né, que é Deus, instintivamente a gente já não tem como a gente não dizer que não acredita o fim para o qual nós somos criados. A gente só ainda não conseguiu chegar lá, ainda está meio perdidão, mas a gente sabe o que é que o nosso Criador espera de nós, né? Então é isso, o que é isso? É a fé natural, é essa certeza íntima de que Deus existe, de que Ele nos ama, isso nós temos, né? E que Ele nos criou para nos tornar, para nos aproximarmos dele, para sermos melhores, para termos ali uma relativa perfeição. Então isso a gente traz em germe dentro de nós. Então vamos dizer, trazer esse germe, vamos dizer assim, é essa fé natural. Então não existe um ser vivo no planeta que não tenha isso, né? Não existe um espírito, né? E nem num planeta encarnado e nem no universo em espírito que não tenha essa centelha dentro de si. Muitas vezes, disfarçada, ela motiva e oferece estímulos para os empreendimentos que, ao se tornarem realidade, transformam-se em novos combustíveis de vitalização. Todo aquele que dilui ou destrói a fé em outrem, tornando-se perturbador da sua esperança, assume gravíssima responsabilidade por lesionar vida e alma que passam a partir deste momento a carregar dolorosos, extenuantes fardos
que os esmagam. Então, gente, olha a nossa responsabilidade com relação às pessoas que estão ao nosso lado, com relação às crianças. Às vezes a gente destrói sonhos, né? Assim, a gente transmite as nossas decepções, a nossa falta de fé, a nossa desilusão, e é semelhante a espíritos desencarnados que são infelizes e nos obsediam porque não suportam ver a nossa felicidade. A gente precisa tomar cuidado se nós, enquanto encarnados, não somos pessoas assim também. Temos aí decepções, frustrações, e aí a gente não suporta ver uma pessoa que não tenha nada disso, e a gente começa a minar os sonhos, a destruir, a colocar ideias, enfim, olha a responsabilidade grande, né? Destruir o potencial de fé de outra pessoa. A fé é a dulce da presença da vida ilimitada que sustenta os caminhantes da evolução, sem cuja presença o tormento assume proporções inimagináveis. Criatura humana alguma se movimenta no mundo sem crença em nenhuma coisa. Sim, a gente sempre acredita em alguma coisa, ainda que não seja em algo positivo, mas a gente sempre acredita em algo, né? A gente tem convicções políticas, a gente tem convicções, a gente acredita, né, em pessoas, geralmente, em instituições, enfim, né? Ninguém vive sem acreditar em nada. Mesmo quando se entrega à barbárie pela revolta, ao crime através do desespero, tem fé nos resultados das suas façanhas insanas. A fé, por isso mesmo, deve ser cultivada, fortalecida com as ideias dignificadoras, com os direcionamentos morais saudáveis que lhe constituem fatores de fortalecimento. Quando desfalecente, a oração torna-se-lhe energia revigorante por unir aquele que se envolve no seu psiquismo irradiante, vinculando-se ao gerador das forças universais. Então, a oração é imprescindível para que a gente tenha uma fé robusta e em crescimento constante. Nesse imantar-se, revigora-se e cresce, comandando as aspirações e suavizando as asperezas do cotidiano. A fé é irmã excelente da esperança, e as duas são a força da caridade, né? Paulo falava, né? A caridade, a esperança e a fé. Então ela porque sem fé a gente não tem esperança num futuro melhor, né? E sabendo que o futuro será melhor dependendo daquilo que a gente faça de bom ou de ruim, né? Será melhor ou pior, sabendo que o que a gente fizer de bom haverá esperança de um futuro melhor, aí nós vamos começar a fazer coisas boas, que é a caridade, fazer o bem. Indissociáveis não conseguem sobreviver a sós. Como afirmava Tiago, a fé sem obras, né, que é a caridade, é morta. Da mesma forma, a caridade sem a fé religiosa é apenas humanitarismo. Então, se a gente faz a caridade também sem aquela fé, sem aquela certeza, sem aquela coisa que nos move aqui, é humanitarismo. A gente está fazendo como automático, né? E a fé unida à caridade somente atinge a meta sob o estímulo da esperança, que lhe aponta o rumo e as conduz ao êxito. Certamente, ao examinar a grandeza da fé, o nobre codificador do Espiritismo estabeleceu que fé verdadeira é somente aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, enquanto advertia que, fora da caridade, não há salvação, com a esperança, certeza de que no futuro essas três virtudes irmãs serão, dentre outros, os paradigmas da verdadeira sociedade terrestre. Então, então que a gente sempre tenha em mente que fora da caridade não há salvação, e para que se faça a verdadeira caridade é necessário ter fé, ter esperança, né? Então, que a gente esteja sempre aí
com os nossos empenhados em estar fortalecendo a nossa fé, né? Cada vez mais e mais. Que tenhamos uma boa semana, fiquem todos com Deus e vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Nós vamos ver agora nessa segunda parte do nosso estudo questões do Livro dos Espíritos. Hoje vamos ver sobre os animais. Está na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, cujo título é Os Três Reinos, e o item 2, Os Animais e o Homem. Neste item veremos questões relacionadas aos instintos e à inteligência dos animais, principalmente. Para facilitar o entendimento, vou recordar o item 3 do capítulo 4 do Livro dos Espíritos. O título deste capítulo é Inteligência e Instintos, onde veremos que, em termos de inteligência nos seres vivos, temos 3 grupos. Vou ler na questão 71 a parte que Kardec faz colocações sobre esses 3 grupos. Iniciando a leitura. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, como pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro grupo. Os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo grupo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro grupo, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Vemos que há um grupo de seres que não tem vida, é formado de matéria e não tem vitalidade. Eles, portanto, não têm o fluido vital que dá vida. É o caso das rochas, das pedras, dos minerais. No segundo grupo, tem seres vivos, sem capacidade de pensar, desprovidos de inteligência e instinto. É o caso das plantas. Elas também têm o corpo, constituído de matéria, e o fluido vital que dá vida à matéria. E no terceiro grupo estão os animais e o homem. Além do corpo, do fluido vital, tem também os instintos e a inteligência. Estes são originados pelo princípio espiritual. Os animais têm mais instintos, mas, mesmo nos atos instintivos, há participação da inteligência. O homem tem a inteligência bastante desenvolvida, mas em relação aos anjos, o homem está muito aquém do que pode evoluir. Estamos nos referindo aos homens que vivem aqui no planeta Terra. O homem tem a inteligência, os sentimentos, características pessoais individualizadas. Nos animais, o instinto permite que os seus semelhantes tenham comportamentos semelhantes dentro de uma mesma espécie. Em relação aos instintos, mesmo nos seres mais inteligentes, o instinto continua a existir. Portanto, nós, seres humanos, temos o instinto que pode nos conduzir para o bem. Em muitas circunstâncias, o instinto pode nos guiar melhor que o uso da razão. Ele nunca se engana. A razão nos trai muitas vezes porque fazemos considerações envolvidas pelas nossas dificuldades morais, como o orgulho e o egoísmo, e pela má educação. E Kardec, no final deste item, escreve: os itens variam, o instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Os animais evoluem para um dia adquirirem condições de participarem da espécie humana, e os homens estão evoluindo para um dia se tornarem espíritos puros. Agora, após essas considerações, vamos ler as questões relacionadas aos animais. Questão 592.
Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Resposta: sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Fisicamente, o homem é como os animais. Ambos têm um corpo. Se comparado o corpo do ser humano ao dos animais, o homem tem um corpo mais fragilizado, conforme vemos a colocação de Kardec. Mas isto o mobiliza a desenvolver a sua inteligência na busca pela vida, inventando meios de se proteger. De se proteger, ele criou a casa, inventou os tecidos, as roupas, etc. O corpo dos animais e do homem se destrói um dia, mas o espírito sabe de seu destino, sabe da continuidade da vida no plano espiritual e sabe da existência de Deus. Quanto ao animal, há espíritos que cuidam deles quando morrem e logo reencarnam. O homem tem muitas conquistas intelectuais, mas quanto ao aspecto moral, aqui neste planeta ainda vacila em muito quanto ao egoísmo e ao orgulho. E sobre os animais? Os animais, dependendo da espécie, matam um ser e de outra espécie para se alimentar ou se defender, mas eles também cuidam de seus filhotes, alimentam-os e há aqueles que vivem em bandos, observando ainda que nem todos os animais são carnívoros. Há animais de espécies diferentes que cooperam uns com os outros. Por exemplo, há pássaros de várias espécies que se juntam para procurar alimentos em certas ocasiões. São capazes de se reunir em certos momentos para se auxiliarem. Isto é muito interessante. A distância do homem aos seres angelicais é muito grande, e a distância entre os animais e o homem também é muito grande. Na questão 597A, temos uma ideia melhor da distância que há entre os animais e o homem. Pois nesta, os espíritos nos dizem que, abre aspas, há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Fecha aspas. Se pararmos para pensar quanto Deus está acima de nós, teremos uma noção da distância do homem aos animais, ou melhor, dos animais aos homens, em termos de inteligência. Questão 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Resposta. Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, porém ela é limitada. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam uma vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover à conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Os filhotes, separados de sua espécie, não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo sem terem sido ensinados.
Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos, e esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal, abandonado a si próprio, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Os animais, mesmo agindo por instinto, têm neste ato um sistema, ou seja, uma organização, portanto, têm uma participação inteligente. Por exemplo, construindo um ninho, o pássaro procura os elementos necessários para essa construção. Se ele usa de pequenos galhos para isso, ele precisa ajeitar esses galhos de forma a dar consistência ao formato do ninho. E por isso ele pode proteger os ovos e propiciar o desenvolvimento deles, gerando novos pássaros. Só que ele não vai encontrar esses pequenos galhos no caminho na mesma posição e formato, mas ele consegue identificar, escolher quando encontra e para posicionar esses pequenos galhos para formar o ninho, ele os organiza, dando um formato adequado. Portanto, o ato instintivo está associado à inteligência. Entre esses atos instintivos e determinados há a ação pela conservação da vida, buscando meios de se alimentar, de se defender e de se reproduzir para perpetuar a espécie. Outras ações instintivas são as migrações de animais, os cuidados com os filhotes, os rituais de acasalamento. O pássaro constrói o ninho e alimenta seus filhotes. Todos esses atos são repetitivos, porém apresentam certa inteligência, pois o alimento não está sempre no mesmo lugar e nem sempre é só uma espécie de animalzinho que serve de alimento para o mesmo pássaro, e ele identifica todos eles. Questão 594. Os animais têm linguagem? Resposta. Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas no meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, às suas necessidades. Temos como exemplo os pássaros. Esses animais se comunicam através do canto, e o canto pode variar conforme os motivos. Há um canto para o cortejo, outro para dar um alarde. Interessante que quando o som é um som de alarde, pode ser identificado também por outros pássaros e outras espécies. Os filhotes aprendem com o mais velho o canto, e algumas espécies podem introduzir em seus cantos parte de cantos de outros pássaros. Questão 594A. Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Resposta. Compreende-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E dos mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem? O homem não tem o privilégio exclusivo da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Agora um comentário de Kardec. Realmente, os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir, de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou talvez a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem, da mesma maneira que todos os animais privados de voz que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar, diante disso, que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra autenticada, sem recurso da palavra articulada. Então, olha, os homens não têm uma única forma de se comunicar. Além de falar, podem fazer uso da
da linguagem de sinais, podem escrever. Os animais têm seus meios de se comunicar também. Os animais têm meios, mesmo quando não emitem sons, eles têm meios de se comunicarem, pelo menos sons audíveis para nós. Por exemplo, tem espécie de peixes que produzem sons para se comunicarem. Esses sons são inaudíveis para o homem, pois têm baixa frequência vibratória. Por exemplo, há peixes que contraem o músculo da bexiga natatória e com isso produzem sons que são usados para se comunicarem entre eles. Outros podem bater os dentes para produzir sons e se comunicarem com outros peixes. E há ainda outros meios de comunicação entre eles, variando conforme a espécie. Finalizando as nossas reflexões de hoje, peçamos a Deus nos auxilie no bom uso da razão e que os nossos sentimentos estejam sempre voltados para as leis divinas. Vibremos amorosamente pedindo a Deus por todos que estão doentes do corpo e da alma. Vibremos ainda pela paz na terra e o bom senso nas decisões familiares, no trabalho e em todos os setores da vida humana. Vibremos pela paz e pela fraternidade neste planeta. Que assim seja, aqui na Terra e em toda parte do universo.